Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, nosso foco é um texto fundamental, capítulo 15 de Gênesis. Isso mesmo. Vamos mergulhar na aliança que Deus estabelece com Abrão, um momento chave. Tudo começa com uma visão, certo? Deus aparece a Abrão prometendo ser seu escudo, sua grande recompensa. Sim, mas a reação do Abrão é, muito humana. Ele basicamente diz: que recompensa é essa se eu nem filho tenho para deixar herança? Verdade. Ele até menciona o Eliezer, seu servo. Mostra uma angústia bem real ali, né? Exato. Uma vulnerabilidade que a gente consegue sentir. Ele está lidando com uma promessa divina, mas a preocupação dele é concreta, é terrena. E a resposta de Deus é taxativa. Diz que não vai ser o Eliezer, o herdeiro virá do próprio Abrão. Uma garantia direta sobre a linhagem biológica. Isso nos leva àquela cena icônica, realmente. Ah, a cena das estrelas. Fantástica. Deus leva Abrão para fora. No meio da noite e fala: olha para o céu. Consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. É de arrepiar. E o texto diz que Abrão creu. E essa fé é importante notar. Essa fé foi o que Deus considerou como justiça nele. Ok, vamos desempacotar isso. A promessa é gigantesca, quase inimaginável, descendência incontável. E tudo ligado à fé dele, mas não para por aí, né? Não mesmo. O que é fascinante aqui é como Deus imediatamente conecta isso a outra grande promessa, a da terra. Ele se reafirma: eu sou o Senhor que te tirei de Ur para te dar esta terra. Exato. Mas veja, mesmo depois da promessa das estrelas, Abrão ainda pergunta: como eu vou ter certeza? Ele quer segurança, uma prova mais palpável. Essa necessidade de certeza leva a um ritual bem específico. E para nós hoje, talvez um pouco gráfico até. Bastante gráfico. Deus pede animais, novilha, cabra, carneiro, todos de 3 anos. E aves também, uma rolinha e um pombo. E Abrão tem Que que... cortar os animais maiores ao meio, menos as aves, e arrumar as metades uma de frente para a outra. Uma cena forte. E ainda tem o detalhe dele precisando espantar os urubus que desciam sobre as carcaças. Mostra o tempo que ele ficou aí, né? Com certeza. E aí o sol se põe. Se conectarmos isso ao quadro geral, o que acontece ao anoitecer é profundo. Abrão cai num sono pesado, um pavor toma conta dele. Um sono com pavor. Intenso. E é nesse estado que vem a profecia. Uma visão do futuro dos descendentes dele. A parte difícil, né? 400 anos como estrangeiros, escravizados, maltratados. Exatamente. Uma previsão dura, mas que não vem sozinha. Vem junto com a promessa de que Deus vai julgar a nação opressora. E que eles sairão de lá com muitas riquezas. A libertação está garantida no fim. E tem aquela condição interessante sobre a posse da terra. Só acontecerá quando a maldade dos amorreus atingiu o limite. Isso adiciona uma camada, né? A justiça divina agindo no tempo dela. Sim. E para Abrão, pessoalmente, a promessa de que ele morrerá em paz, em boa velhice, antes de tudo isso se desenrolar completamente. É aqui que fica realmente interessante. Vem a noite, a escuridão total. E então o símbolo da aliança. Um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. Símbolos que representam a presença divina, né? Passando por entre as metades dos animais. Uau! Que imagem! Poderosíssima. É Deus sozinho passando por entre as partes. É como se ele dissesse: que isso aconteça comigo se eu não cumprir minha parte. Ele assume todo o peso da aliança. E ali mesmo, naquele ato, Deus confirma a promessa da terra. Isso. Ele formaliza a aliança. E até detalha os limites, da fronteira do Egito até o grande rio Eufrates. E lista os povos que habitavam lá. Então, o que tudo isso significa? Basicamente, temos Deus fazendo uma promessa dupla e fundamental a Abrão: descendência e terra. Sim, e vemos a dúvida humana de Abrão sendo respondida não só com palavras, mas com um ato de aliança, um ritual solene e visceral. E fica claro que a promessa, mesmo sendo divina, não elimina as dificuldades futuras. Pelo contrário, elas são previstas. Isso levanta uma questão importante. Esse capítulo funda uma aliança que amarra a linhagem.
território e o compromisso de Deus, mesmo diante de séculos de adversidade futura. O que essa natureza tão gráfica, tão solene do ritual, com animais partidos e fogo divino, nos diz sobre o peso e a seriedade dos pactos naquele mundo antigo? E, pensando nisso, como essa compreensão de um pacto tão sério, tão comprometido, poderia nos fazer refletir sobre nossos próprios conceitos de compromisso, de fé, de promessa, hoje em dia? Fica a reflexão, né? O peso de uma aliança selada dessa forma.